Nessa primeira questão, a gente tem uma função quadrática e o problema está perguntando qual que é o maior valor que essa função pode assumir. Em outras palavras, ele quer que a gente dê o y do vértice, que é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Lembrando que delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, então nesse caso vale menos 3. B é o coeficiente que acompanha x, nesse caso é menos 1. E C é o termo independente, nesse caso é um positivo. Delta, então, vai ser dado por 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes C, que é 1. Isso vai dar 1 mais 12, que é 13. O y do vértice, então, vai ser menos delta, então menos 13, sobre 4 vezes A, que é menos 3. Nesse caso, como o numerador e o denominador vão ser negativos, a divisão de dois números negativos é um número positivo. E a resposta final, então, vai ser 13 sobre 12. Próxima questão. Renata tem 18 anos e Lígia 15. Daqui a quantos anos o produto de suas idades será igual a 378? Então, essa parte aqui que diz daqui a quantos anos é uma quantia que a gente não sabe. Então, daqui a X anos, vamos dizer assim, a idade da Renata vai ser 18 mais X e a idade da Lígia vai ser 15 mais X. E o problema está falando que a gente quer que o produto das idades delas, então 18 mais X vezes 15 mais X, seja igual a 378. Agora a gente vai distribuir o 18 dentro do parênteses, depois a gente vai distribuir o X dentro do parênteses. Então, 18 vezes 15 vai dar 270. 18 vezes x vai dar 18x. Distribuindo x agora vai dar mais 15x mais x ao quadrado. Isso igual a 378. Reorganizando aqui um pouco as coisas, a gente vai ter x ao quadrado mais 33x. Se a gente passa o 378 para a esquerda, ele vai passar subtraindo. Quando a gente faz 270 menos 378, isso vai dar menos 108. Isso é igual a zero. Nesse caso aqui, a gente não precisa aplicar a fórmula quadrática, né, conhecida como fórmula de Bhaskara, para encontrar as raízes dessa equação quadrática. A gente pode simplesmente se perguntar quais são dois números que o produto dá menos 108 e que a soma dá menos 33. A resposta seriam os números menos 36 e mais 3. Isso significa, então, que a gente consegue fatorar essa equação quadrática como x mais 36 vezes x menos 3, e isso tem que ser igual a zero. Daí, para o produto de duas coisas ser zero, é porque um desses fatores tem que ser igual a zero. Então, x mais 36 igual a zero, ou x menos 3 igual a zero. Nesse primeiro caso aqui de cima, a gente chegaria à conclusão que x igual a menos 36. No caso de baixo, a gente chegaria à conclusão que x igual a 3. Como a pergunta é daqui a quantos anos o produto das idades vai ser 378, a gente entende que x não pode ser um valor negativo. Então, a gente tem que descartar essa opção aqui do x igual a menos 36. Então, daqui a 3 anos, o produto das idades das duas personagens vai ser igual a 378. Nessa questão, está pedindo para a gente esboçar o gráfico de uma função quadrática. A gente tem informação de alguns pontos aí por onde ela passa e depois a gente tem que verificar qual das seguintes sentenças que vai corresponder à função. Então, vou fazer aqui um esboço de um plano cartesiano. A gente tem a informação que essa parábola vai passar pelo ponto 3 menos 2. Então, marco 3 aqui no eixo x,
menos 2 aqui no eixo y. Então, esse é um dos pontos por onde a função vai passar. Ela passa também pelo ponto 0, 4, então vou tentar marcar aqui 4 no eixo y. E o vértice dela é no ponto 2, menos 4. Então, menos 4 no eixo y está mais ou menos aqui. Aqui é o 2 no eixo x. E esse último ponto, o problema diz que é o vértice. Então, se ele é o vértice, o esboço dessa função vai ser mais ou menos o seguinte. Obviamente está bastante torto, porque foi feito à mão livre, mas a gente só precisa de um esboço. Olhando para esse gráfico, a gente chega à conclusão de que o A vai ser maior do que zero, porque a concavidade da parábola está para cima. Isso exclui a possibilidade da resposta A ser a alternativa correta. Olhando para o gráfico também, a gente percebe que a parábola corta o eixo y na parte em que ela está decrescendo. Isso significa que o B vai ser menor do que zero. Isso exclui a possibilidade de a letra C ser a resposta correta. Então, se não pode ser nem A nem C, a resposta correta é a letra B. Nessa questão, a gente tem que verificar quais desses pontos pertencem à parábola que representa graficamente a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, para a gente verificar, por exemplo, se o ponto A, que é 2, 0, pertence à parábola, a gente tem que fazer f de 2 e verificar se isso vai ser igual a zero. Se for, é porque o ponto A pertence ao gráfico da parábola. Se não, é porque não pertence. F de 2, então, vai ser 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 2 vai dar menos 10, mais 6. Fazendo essa soma, a gente verifica que é igual a zero. Então, o ponto A pertence ao gráfico da parábola. Próximo, a gente quer saber se 4,2 pertence ao gráfico da função. Então, a gente vai fazer f de 4 e vai ver se f de 4 é igual a 2. Então, a gente tem 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6. Isso vai dar 16 menos 20 mais 6. E a resposta final é 2. Então, o ponto B também pertence ao gráfico da função. Por fim, a gente vai fazer f de menos 1 e ver se isso é igual a 10 para saber se o ponto C pertence ao gráfico da função. Então, a gente tem menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 6. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 5 vezes menos 1 dá mais 5 e mais 6. 5 mais 6 mais 1 é igual a 12 e não igual a 10. Por isso, o ponto C não vai pertencer ao gráfico da função. Nessa questão, a gente tem um gráfico de uma função quadrática, e aí tem várias opções aqui, e a gente tem que verificar qual delas que é verdadeira. Primeiro, a gente tem que observar que a concavidade da parábola ela está para baixo. Isso significa que o A vai ser menor do que zero. Tá? Então, a gente pode excluir as opções que falam que A é maior do que zero. Nesse caso, a gente pode excluir a opção A. Todas as outras têm a informação de que A é menor do que zero. Depois, a gente tem, em todos os casos, uma comparação de b ao quadrado com 4ac. Isso nos lembra o delta, porque o delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta ele também é chamado de discriminante porque ele traz para a gente a informação de quantas raízes a função vai ter. Nesse caso, a gente tem uma raiz e outra raiz aqui. Então, a gente tem duas raízes, o que significa que o delta tem que ser maior do que zero. Só que como o delta é b ao quadrado menos 4ac,
a gente chega então à conclusão de que b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior do que zero. Se eu passo esse 4ac para o outro lado fazendo a operação inversa, eu fico com b ao quadrado maior do que 4ac. Vamos ver quais são as alternativas que dizem isso, que b ao quadrado é maior do que 4ac. A letra B diz isso, a letra C não diz isso, a letra D diz que b ao quadrado é maior do que 4ac e a letra E também. Então, continuando aqui na nossa análise, a gente tem informação sobre o valor de C. O valor de C na função quadrática é onde ele toca o eixo y. Nesse caso, o gráfico da função está cortando o eixo y num ponto negativo. Isso significa que C é menor do que zero. Na letra D, está dizendo que C é maior do que zero. Então, a gente tem que excluir essa alternativa. E, por fim, a gente tem que fazer uma análise aqui sobre o valor de B. A gente repara que o gráfico da função, a parábola, ela está cortando o eixo y na parte em que a função está crescendo. Se é assim, então isso significa que o b é maior do que zero. A letra E diz que b é menor do que zero, então não pode ser essa a alternativa correta. A gente tem que descartar e só sobrou a alternativa B, que é a resposta final. Questão 53. Para qual valor de K o valor mínimo dessa função é igual a 3? Se está falando de valor mínimo, está falando do y do vértice. O y do vértice, mais uma vez, é dado por menos delta sobre 4a. E aí o problema está falando que quer que o y do vértice seja igual a 3. Lembrando mais uma vez que delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta, então, vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que nesse caso é igual a 3k. Isso dá para a gente 36 menos 12k. Então, substituindo aqui o valor do delta no y do vértice, como a gente quer menos delta, a gente vai ficar com menos 36 mais 12k sobre 4a, como a é 1 vai ficar sobre 4, a gente quer que isso seja igual a 3. Multiplicando, passando 4 para a direita multiplicando, a gente fica com menos 36 mais 12k é igual a 12. Passando 36 para a direita, ele vai passar somando. Então, a gente fica com 12k é igual a 36 mais 12, que dá 48. K, então, vai ser 48 dividido por 12, que é igual a 4. Na questão 54, a gente tem que fazer o esboço do gráfico dessas funções e determinar o conjunto imagem. Essa parte de determinar o conjunto imagem, como a gente não trabalhou tanto, eu vou pular e vou fazer só o esboço do gráfico das funções. Na letra A, a gente tem f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Uma das coisas que a gente tem que informar quando a gente está fazendo esboço de gráfico é se a função tem raízes e marcar esses pontos no gráfico. Para a gente descobrir as raízes, existem formas diferentes. Uma delas é Bhaskara, que o problema não está especificando qual forma que é para usar, mas nesse caso é muito mais conveniente a gente perceber que dá para fazer isso por soma e produto. Então a gente está se perguntando quais são dois números reais que o produto é igual a 3 e que a soma é igual a menos 4. Então a resposta seriam os números menos 3 e menos 1. Isso significa, então, que a gente pode escrever essa função como x mais 3 vezes x mais 1. Daí, se essa função pode ser escrita dessa forma, para que ela seja zero, isso significa que x seria igual a menos 3 ou que x igual a menos 1. Essas vão ser as raízes, né? Vão ser os zeros da nossa função. Outra coisa interessante da gente saber e marcar no gráfico são as coordenadas do vértice. Então, x do vértice, ele é dado por
menos b sobre 2a. Nesse caso aqui, então, vai ficar menos 4 sobre 2, que é menos 2. Para fazer o y do vértice, a gente pode fazer menos delta sobre 4a, ou simplesmente a gente pode pegar a função e aplicar no valor do x do vértice, que a gente acabou de encontrar aqui em cima, que era menos 2. Então, a gente vai fazer f de menos 2. Isso vai dar 4 menos 8 mais 3, fazendo essa soma dá menos 1. Então, vamos agora fazer o esboço aqui do gráfico dessa função. Então, menos 1 e menos 3 são as raízes. E o vértice dessa função vai ser no ponto menos 2, menos 1. Vou marcar menos 1 aqui no eixo y. Então, ponto menos 2, menos 1 vai estar aproximadamente aqui. A gente tem informação que o a vale 1, que é o número que está multiplicando x ao quadrado. Então, a concavidade dessa parábola vai ser para cima. Outra informação interessante da gente marcar é que o valor de c é igual a 3. O valor de c, ele dá para a gente o ponto onde a função está cortando o eixo y. Então, mais um ponto aqui para o nosso esboço. Então, esse é um esboço feito à mão livre do gráfico dessa primeira função. Próxima função, letra B, a gente tem f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, porque o primeiro termo é um quadrado, o último termo é um quadrado, e se a gente pegar x mais 1 e fizer elevado ao quadrado, você pode fazer a propriedade distributiva, você vai ver que vai dar igual a essa função. Nesse caso aqui, a única raiz dessa função vai ser quando x mais 1 for igual a zero, ou seja, quando x for igual a menos 1. Outro ponto importante da gente marcar no nosso gráfico é sempre o x do vértice e o y do vértice, né? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Nesse caso, vai ficar menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. E o y do vértice, a gente pode fazer tanto menos delta sobre 4a. Nesse caso aqui, eu vou fazer f de menos 1, porque menos 1 é o x do vértice. Aí, fazendo f de menos 1, a gente vê que vai dar zero. Tá? Então, menos 1 é raiz, e ao mesmo tempo, menos 1, zero, ele é o vértice dessa nossa parábola. A concavidade dela é para cima, porque a, que é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, é 1, que é positivo. O valor de c é 1, o que significa que ela vai cortar o eixo y aqui no ponto 0, 1. Nesse caso, como não tem duas raízes, ela vai tocar o eixo x só em um ponto. O esboço do gráfico está aqui, mais ou menos. Próximo item, letra C, a função é f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Eu posso colocar o menos 1 em evidência. Aí dentro do parênteses vai sobrar x ao quadrado menos 6x mais 9. Isso vai ser igual a menos. Isso que a gente tem dentro do parênteses também é um trinômio quadrado perfeito. A gente pode escrever como x menos 3 elevado ao quadrado. Então, a raiz dessa função vai ser quando x for igual a 3, porque x igual a 3 é o valor que zera, essa expressão que eu acabei de sublinhar aqui. O x do vértice
ele é dado por menos b sobre 2a. Nesse caso, vai ser menos 6 sobre menos 2, que é igual a 3. E se você fizer a função avaliada no valor 3, f de 3, vai dar igual a zero. Tá, então a gente sabe que 3 é uma das raízes dessa... Uma das raízes não, é a única raiz, né? Raiz com multiplicidade 2. A gente sabe que a concavidade dessa parábola vai ser para baixo, porque o coeficiente que acompanha x ao quadrado é menos 1, que é negativo, e a gente sabe que o valor de c é menos 9. Então, aqui na altura do menos 9, no eixo y, a função vai cortar, vai ser o ponto do eixo y onde a parábola vai interceptar. Então, fazendo aqui um esboço de uma parábola com concavidade para baixo, esse seria mais ou menos o esboço dessa função. Próxima questão. Questão 55 diz assim: a reta gráfico da função f de x igual a 3x menos 1 e a parábola gráfico da função g de x igual a x ao quadrado menos x mais 2 têm pontos em comuns? Tem pontos comuns, perdão? Se tiverem, descubra quais são. E aí, se essas duas funções tiverem pontos em comum, isso significa que a gente vai ter f de x igual a g de x. A gente quer saber se existem números reais x que fazem f de x ser igual a g de x. Daí f de x é 3x menos 1 e g de x é x ao quadrado menos x mais 2. Colocando todos os termos do mesmo lado da equação, a gente fica com x ao quadrado menos 4x, né? Se eu passo 3x para a direita, ele passa negativo. Quando eu somo com menos x, vai dar menos 4x. E o menos 1, se eu passo para a direita, ele vai passar como um positivo, um mais 2 dá 3, e isso ficaria igual a zero. Existem maneiras diferentes de resolver essa parte agora, né? Bhaskara é uma dessas possibilidades, mas a gente também pode resolver por soma e produto. A gente tem que se perguntar quais são dois números reais cujo produto é 3 e cuja soma é 4. Os valores, nesse caso, seriam 3 ou 1, então a gente pode reescrever essa equação quadrática aqui como x menos 3 vezes x menos 1. Daí, para o produto de duas coisas ser zero, é porque uma delas tem que ser zero. Então, x menos 3 igual a zero, ou x menos 1 igual a zero. No primeiro caso, a gente chega à conclusão que x igual a 3. No segundo caso, a gente chega à conclusão que x igual a 1. Então, tanto quando x igual a 3 quanto quando x igual a 1, essas duas funções vão ter pontos em comum. Então, como a gente quer dar as coordenadas desse ponto, a gente vai fazer f de 3, que vai ser 3 vezes 3 menos 1, isso vai dar 8. E a gente vai fazer f de 1, que é igual a 3 vezes 1 menos 1, que dá 2. Então, os pontos em comum dessas duas funções, perdão, vão ser 1, 2 e o ponto 3, 8. Próxima questão, a gente tem uma função quadrática. E aí a gente quer determinar na letra A se a concavidade dessa parábola está voltada para cima ou para baixo. Nesse caso aqui vai ser para cima, porque o coeficiente A, que é quem acompanha x ao quadrado, é maior do que zero. Na letra B, a gente quer determinar os zeros da função. Nesse caso aqui, eu vou usar a fórmula quadrática. Então, x vai ser igual a menos b, então 1 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que vai ser 1, menos 4, vezes a, que é 2, vezes c,
que é menos 3. Isso tudo sobre 2 vezes a. 2 vezes 2 nesse caso. X, então, vai ser 1 mais ou menos. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 3 dá 24 positivo. 24 mais 1 vai dar 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Isso sobre 4. Então, fazendo 1 mais 5 dá 6. 6 sobre 4 a gente pode simplificar, escrever como 3 sobre 2. Agora, se a gente faz 1 menos 5, vai dar menos 4. E menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, os zeros dessa função são 3 meios e menos 1. Na letra C, a gente quer determinar o vértice da parábola definida por essa função. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, b é menos 1, então menos b vai ser 1 sobre 2 vezes a. Como a é 2, vai ficar 2 sobre 2 vezes 2. Então, 1 quarto vai ser o x do vértice. Já o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é essa expressão que vem aqui dentro da raiz na fórmula quadrática. A gente tinha feito as contas e visto que o resultado que dá dentro do parênteses é 25. Então, menos delta vai ser menos 25 sobre 4 vezes a. A vale 2, então vai ficar menos 25 sobre 8. Letra D. A gente quer saber a interseção com o eixo x. A função intercepta o eixo x justamente nos seus zeros. Então, os zeros dela são 3 meios e menos 1. A função vai interceptar o eixo x no ponto 3 meios, 0, e no ponto menos 1, 0. Já na letra E, está perguntando qual que é a interseção com o eixo y. A função ela vai cortar o eixo y no valor aqui do c, que nesse caso é menos 3. Então, vai ser o ponto 0, menos 3. Tem mais alguns itens, mas como a gente não falou sobre eixo de simetria, não falamos muito sobre imagem, eu vou pular esses dois itens e a gente já fez algumas questões de esboço de gráfico, então o esboço dela eu vou pular também. Próxima questão. Quais os números inteiros positivos que pertencem ao conjunto de solução dessa inequação? É, Então, a gente tem o produto aqui de duas coisas sendo... A gente quer que ele seja maior do que zero, então a gente precisa fazer o estudo do sinal. Então, vou começar fazendo o estudo do sinal dessa função quadrática. X ao quadrado menos 2x menos 15. Para encontrar as raízes, a gente pode usar de diferentes formas, né? A gente pode usar, por exemplo, a fórmula quadrática, mas aqui é mais conveniente a gente usar a soma e produto. A gente pode reescrever essa função como x menos 5 vezes x mais 3. O que significa que x igual a 5 e x igual a menos 3 são as raízes. Aqui a gente não precisa fazer um esboço tão completo da parábola. A gente precisa saber que no menos 3 e no 5, essa parábola vai valer zero. E como a concavidade é para cima, porque o a, que é quem multiplica o x ao quadrado, é um que é positivo, então a gente vai ter uma parábola com concavidade para cima. Tá, então, como a gente quer fazer o estudo do sinal, a gente tem que saber onde que a gente está acima do eixo x e onde que a gente está abaixo do eixo x. Sendo que o eixo x é essa reta aqui horizontal. Então, à esquerda do menos 3, a função vai ser positiva. Entre o menos 3 e 5, a função vai ser negativa.
e à direita do 5 ela vai ser positiva. A próxima função é menos x mais 2. Essa função vai ser zero quando x for justamente igual a 2. Essa função é uma função afim, ela é decrescente porque o valor que multiplica o valor que multiplica x é menos um, que é negativo. Então, aqui no 2 ela zera e ela é uma função decrescente. Gráfico de função afim é uma reta. À esquerda do 2 essa função vai ser positiva. À direita do 2 essa função vai ser negativa. Agora, a gente precisa trabalhar com esses dois esboços que eu fiz aqui à direita. A gente precisa trabalhar é, da seguinte forma: fazer duas retas aqui para a gente se orientar e mais uma terceira, que é para a gente colocar a solução. Os nossos pontos críticos, pontos de interesse, são menos 3, 2 e 5. Para a primeira função, ela vai ser positiva à esquerda do menos 3 e à direita do 5. Entre menos 3 e 5, ela vai ser negativa. A segunda função, à esquerda do 2, ela vai ser positiva e à direita do 2 ela vai ser negativa. Como a gente está fazendo o produto da primeira com a segunda função, nesse intervalo que vai de menos infinito a menos 3, a gente está multiplicando dois números positivos e o resultado vai ser positivo. Entre menos 3 e 2, produto de um número negativo por um positivo é negativo. Entre 2 e 5, produto de duas coisas negativas vai ser positivo. E para valores maiores do que 5, produto de uma coisa positiva por uma negativa vai ser negativo. A gente quer saber quais que são os números inteiros positivos que pertencem ao conjunto de solução dessa equação. Então, a solução, como a gente quer que seja maior do que zero, ela vai ser maior do que zero nesse intervalo que vai até o menos 3 e no intervalo que vai entre 2 e 5. Então, intervalo de menos infinito a menos 3, união com intervalo aberto em 2 e aberto em 5. Essa seria a solução. Mas a pergunta é, quais que são os números inteiros positivos que fazem parte dessa solução? Os inteiros positivos vão ser o 3 e o 4. Nem o 2 nem o 5 eles vão pertencer à solução dessa inequação, porque no 2 e no 5 a gente tem parênteses. E quando a gente tem parênteses, significa que os extremos não fazem parte da solução. Última questão, parecida com a anterior, a gente quer determinar os valores reais de x para os quais esse quociente aí, ele é menor ou igual a zero. Então, a gente vai proceder como no caso anterior, a gente vai trabalhar primeiro com o numerador. Vamos ver quando que ele vai ser igual a zero. Nesse caso aqui, a gente pode fazer uma fatoração, colocar o x em evidência. Do primeiro termo sobra x, do segundo termo sobra 1. Daí, para o produto de duas coisas ser zero, é porque uma delas tem que ser zero. Então, x igual a zero ou x mais um igual a zero. Só que se x mais um é igual a zero, isso significa que x igual a menos um. Então, as nossas raízes vão ser menos um e zero. Essa função aí do numerador, ela é uma parábola com concavidade para cima, porque o número que multiplica x ao quadrado é positivo. Fazendo o estudo do sinal agora, à esquerda do menos um, a função vai ser positiva. Entre menos um e zero, a função vai ser negativa. E à direita do zero, a função vai ser positiva. Agora, fazendo o estudo do sinal para a função que está representada aí no denominador, x menos um vai ser igual a zero quando x for igual a 1. Essa função, ela é uma função afim. Vou marcar aqui a raiz igual a 1. Ela vai ser uma função afim e é uma função crescente porque o a, que é o coeficiente que multiplica x, ele é positivo. Isso significa que à direita do 1 a função vai ser positiva
e a esquerda do 1 ela vai ser negativa. Vou fazer três retas aqui, duas para me orientar com relação ao numerador e ao denominador, e uma terceira para a gente se orientar com relação à resposta. Nossos pontos de interesse, eles são -1, 0 e 1. Estou marcando eles alinhados aqui verticalmente. Para a primeira função, a gente tem o seguinte: ela vai ser positiva à esquerda do -1 e à direita do 0. Então, nesses locais aqui, ela é positiva. E entre -1 e 0, ela é negativa. Já para a segunda função, a direita do 1 ela vai ser positiva e a esquerda do 1 ela vai ser negativa. O problema deu um quociente, uma divisão entre a primeira função e a segunda. Quando a gente divide um número positivo por um número negativo, isso vai dar um número negativo. Quando a gente divide no intervalo entre -1 e 0, um número negativo por outro negativo, isso vai ser positivo. Entre 0 e 1, divisão de números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. E à direita do 1, para valores maiores do que 1, a divisão vai ser maior do que 0. O problema é saber quando que essa divisão é menor ou igual a 0. Lembrando que como aqui a gente tem uma fração, a gente tem um denominador, a gente tem que se certificar de que esse denominador aqui, x menos 1, ele tem que ser diferente de 0. X menos 1 diferente de 0, que a gente não pode dividir por 0, né? Então, x tem que ser diferente de 1. Então, 1 não pode fazer parte de jeito nenhum da nossa solução. A gente quer os intervalos onde esse quociente vai ser menor ou igual a 0. Ele vai ser menor ou igual a 0 no intervalo entre menos infinito e -1 e no intervalo entre 0 e 1. Então, vai lá no intervalo de menos infinito até -1. O -1 está incluído e também o intervalo entre 0 e 1. Nesse caso, o 0 vai estar incluído e o 1 não vai estar incluído por conta dessa observação que a gente fez aqui acima.